Olá, eu sou o Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Dando continuidade à correção da parte de matemática da seleção seriada da primeira etapa aí da Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha em Mucuri, eu trago a correção das questões 20 e 21. A questão número 20 diz o seguinte: sabendo-se que o gráfico da função f de x é esse aqui, pode-se afirmar que o gráfico da função f de módulo de x é qual desses? Então, inicialmente, antes de falarmos de função, vamos falar de módulo. Módulo, na verdade, significa medida que sempre será positiva. Você vai imaginar o seguinte: você vai medir a sua casa, ela nunca vai dar uma medida negativa. E como o módulo aqui, nesse caso, se refere à medida, elas são sempre medidas positiva, medida de distância, né? Então, nós vamos primeiro achar as formulazinhas aqui, da parte positiva aqui, vou abrir um espaço, a parte onde o x é positivo, ou maior ou igual a zero, até destaquei em vermelho. Qual seria a fórmula dessa função nesse intervalo? Olha, qualquer função do primeiro grau, a gente consegue encontrar uma fórmula para ela dentro desses termos. Y igual a x mais b, ou f de x igual a x mais b. Sempre que eu digo y ou f de x, eu estou dizendo a mesma coisa, porque esse y varia em função do valor que o x receber. O que eu faço? Eu olho aqui o par ordenado que eu tenho, que é 0 para o x e menos 1 para o y. Também tem um outro par ordenado aqui, que é 1 para o x e 0 para o y. E eu vou substituir o x e o y aqui nessa formulazinha por esses valores. Primeiro, por exemplo, aqui eu vou substituir o x por 0 e o y por menos 1. Veja que eu coloquei até de verde para você onde era y, porque em cada par ordenado o primeiro sempre é o x e o segundo sempre é o y. Basta você se lembrar do alfabeto. O x vem sempre antes que o y. Também no par ordenado, o x vem sempre antes que o y. Então, esse em azul é o valor do x, que antes era a vezes x, agora é a vezes 0. E esse em verde é o valor do y, que antes era y, agora é menos 1. Porém, a vezes 0 é nada, some, desaparece, sobra b de um lado, menos 1 do outro. Então, b é igual a menos 1. Pegando esses valores desse par ordenado, que o x é 1 e o y é 0, substituir y por 0, vou substituir x por 1, então fica a vezes 1. Menos 1, porque o b vale menos 1. Esse a vezes 1 dá a mesmo. Se eu trouxer esse menos 1 para antes da igualdade, ele vira 1. Ou seja, fica a de um lado, 1 do outro. Então, a é igual a 1. De posse dos valores de a e b, basta eu voltar lá na fórmula inicial e substituir. Vai ficar y igual x menos 1, porque no lugar que era ax, agora é 1 multiplicado por x, que continua x. No lugar que era b, agora é menos 1. Então essa é a fórmula para todo valor de x maior ou igual a 0. Esse vermelhinho está para frente do zero aqui no eixo x. Então essa função aí é regida por essa fórmula. Já a segunda, que agora eu destaquei em vermelho, que é antes do zero, já é outra fórmula. Por quê? Ela não segue o mesmo padrão que essa. Se ela voltasse aqui, ela poderia ser considerada uma função modular, mas no caso aqui não é. Ela tem uma diferença aqui, olha. Então eu vou novamente começar por aqui, pegando desses pares ordenados aqui. Veja que nesse par ordenado o x é 0 e o y é 2. E nesse par ordenado aqui o x é menos 1 e o y é 3. Com esses pares ordenados eu acho a fórmula da função. No lugar que era y, agora é 2. No lugar que era x, agora é 0. E 0 vezes a, some com a, fica b de um lado, 2 do outro, então b vale 2. Usando esse par ordenado, 3 no lugar do y e menos 1 no lugar do x, a menos 1, o b vale 2, eu já trago aqui e substituo. A vezes menos 1 dá menos a, mais 2. Se eu passo esse a para o primeiro membro, ele vem positivo. E eu passo 3 para o segundo membro, ele vem negativo. Menos 3 mais 2 dá menos 1. Então, o a vale menos 1 e o b vale 2. Eu volto e monto a formulazinha. Y é igual a menos x. Por quê? Porque o a vale menos 1 multiplicado por x vira menos x. Mais 2 porque o b vale 2. Então, essas duas fórmulas são dessa função. Uma para quando o x é maior ou igual a 0. Outra para quando o x é menor que 0. Como esse lado esquerdo são só valores negativos para o
x, eu posso dizer que essa função é igual ao módulo de x mais 2. Por que eu posso dizer isso? Porque sempre esse menos vezes esse menos vai dar mais, e módulo é valor positivo. Se eu utilizar essa função aqui, y igual ao módulo de x mais 2, dá certinho. Veja, se eu pego esse menos 1, módulo dele vira 1, porque módulo é sempre positivo. 1 mais 2 vira 3. Olha lá seu correspondente, o 3. Se eu pego aqui no caso, qualquer valor, por exemplo, se eu pegar menos 1/2 vira 1/2 positivo. Com 2 vira 2,5. Aí passa um pouquinho para cima do 2, tá vendo? Então, essas duas formulazinhas aqui são as fórmulas que a gente pode utilizar para expressar esse gráfico. Vou até reescrever, vou colocar mais um valor aqui, menos 2 e 4. Primeiro aquela lá, né, para a parte maior ou igual a 0, e depois essa do módulo para a parte menor ou igual a 0. Sendo assim, eu vou voltar nas alternativas e ver qual delas que poderia ser enquadrada nessa modalidade aqui que tem essas duas fórmulas. Veja, depois da igualdade não vai fazer diferença porque módulo de x, o x já é positivo, já é 1, já é 2, já é 3, já é 4, não mudaria em nada. Porque, tipo, módulo de 0 continua 0, módulo de 1 é a medida do 0 a 1, continua 1, módulo de 2 é a medida do 0 ao 2, continua 2, então não muda absolutamente nada. Tem que ser um gráfico que essa parte maior ou igual a 0 seja igual a desse, tipo esse ou esse. Agora vamos ver o seguinte, antes da igualdade tem módulo de x. Veja, nesse caso aqui, se eu pego menos 1 e coloco aqui, ele vira mais 1. Com 2, vira 3. Bateu. Porque aqui é 1, 2, 3. Se eu pego menos 2 e coloco aqui dentro, quando eu tiro, vira 2 positivo. Com 2, vira 4. Veja que se eu levar o 2 positivo, ele vai chegar na altura 4. Então, a alternativa correta é, sem sombra de dúvidas, a letra D de Deus, que abençoe a mim, que abençoe a você e que nos abençoe a todos. E a questão 21, embora pareça difícil, aí é uma questão muito interessante. Depende de um detalhezinho, não precisa de muitas contas, precisa de interpretação. Os gráficos de duas funções, f de x, que é igual a x mais 2 vezes x menos 1 ao quadrado, e g de x, que é igual a 1/2 multiplicado por x mais 2 vezes x menos 1 ao quadrado mais 1. Olha, se eu fosse desenvolver isso aqui, iria virar uma coisa de louco. Diz assim, considerando essa figura, o conjunto solução x pertence aos números reais, de forma que f de x vezes g de x seja maior que 0, é dado por, é aqui que está o pulo do gato, f de x vezes g de x maior que 0, ou seja, só serve para mim. Os intervalos que estão acima de 0, f de x, g de x, é a variação em relação ao sobe e desce, ao eixo y. Porque quando a gente diz f de x ou g de x, a gente está se referindo ao eixo y, certinho? Então vamos nessa. O pulo do gato aqui é você pensar o seguinte, aqui nós queremos que a solução seja maior que 0. E para ser maior que 0, obviamente tem que ser positivo. Então nós vamos analisar aqui por regiões. Olha, essa região anterior ao menos 2 aqui, essa parte da curva está positiva, porque está acima do 0. Quem está acima do 0 é positivo, quem está abaixo do 0 é negativo. Sempre que se refere a f de x e g de x, é assim que a gente analisa. Se está acima de 0, positivo. Se está abaixo de 0, negativo. E já nesse caso, essa está abaixo de 0. Então aqui não vai servir, por quê? Porque aqui é uma zona negativa, mais por menos, porque aqui é um produto, mais por menos dá menos. E não nos serve nada negativo em relação a solução, porque tem que ser maior que 0, tem que estar acima de 0 e mais por menos dá menos. Então não serve. Agora, já essa zona aqui do menos 2 até menos raiz de 3 serve. Por quê? Veja que essa função aqui, a função f em verde aí, ela está positiva porque está acima de 0. Também a função g está positiva porque está acima de 0. Ambas estão acima de 0, ambas são positivas, mais por mais é mais. Então, essa zona nos serve do menos 2 até o menos raiz de 3. Então, a gente representa isso colocando o x no centro, nas extremidades de um lado o menos 2, do outro o menos raiz de 3.
Essa zona aqui já não vai nos servir, porque se você analisar aqui é positivo, mas aqui é negativo, e mais por menos é menos. E nós não queremos zona negativa, nós queremos algo maior que zero, e maior que zero é positivo. Agora, já aqui, eu posso dizer que essa parte todinha é positiva, porque está todinha acima do zero. A curva verde do f de x, positivo, a curva azul do g de x. Se ambas são positivas, mais por mais dá mais. Mais, maior que zero, serve para a gente precisa de valores maiores que zero. Então, toda essa parte aqui serve. Olha, essa parte do zero até o raiz de 3. Veja que o x nosso aqui está delimitado por zero de um lado, raiz de 3 do outro. É essa cobrinha em vermelho aqui, porque mais por mais termina positivo, é o que nos serve. Já daqui para frente não nos serve, porque embora essa curva aqui seja positiva por estar acima do zero, essa aqui é negativa, e mais por menos, como é um produto, dá menos, e menos não nos serve mais. Sendo assim, a solução B de bom dia, boa tarde, boa noite, bons estudos, onde quer que você esteja e que hora quer que seja. Certinho? Espero que você tenha gostado da videoaula e o aguardo para a próxima. Caso você tenha gostado, deixe aí o seu joinha e inscreva-se no canal Matemática Simples e Prática. Matemática simples, simples, simples e prática.